Passamos a palavra agora à nossa última palestrante, a senhora Zezé Mota, presidente de honra do Centro de Informação e Documentação do Artista Negro, CIDAM. E depois abriremos ao debate. Já estamos com a lista passando para os senhores senadores que quiserem se pronunciar. Muito obrigada. Participo com bastante emoção, porque eu tomei conhecimento da doença anemia falciforme com mais intimidade, por incrível que pareça, apenas em 2008. Eu ouvia cantar o galo, mas eu não tinha intimidade. Eu sabia que era alguma coisa séria, mas eu não sabia que era tão séria. Em 2008, fui convidada pela então secretária de Direitos Humanos, Benedita da Silva, a assumir o cargo de superintendente da igualdade racial no estado do Rio de Janeiro. A primeira preocupação foi verificar quais eram as demandas, enfim, qual era a função de uma superintendente da igualdade racial. Fiquei um pouco assustada, porque era tanta coisa. Tinha que cuidar da questão da discriminação racial com relação aos negros, cuidar da discriminação com os indígenas, com os ciganos, cuidar das carências dos quilombolas, que são todas, ter reuniões com a sociedade civil, cuidar dos assentados, dos pescadores, intolerância religiosa. E lá, pelas tantas, me veio saúde da população negra. E eu tomei um susto e, na minha ignorância, pensei, esse povo gosta de inventar história, né? Saúde é para todo mundo, pensei eu. Bom, mas já que é para cuidar da saúde da população negra, vamos em frente. E passei a buscar informações. Uma das primeiras pessoas que eu procurei foi a doutora Joyce, procurei também o doutor Paulo Ivo, e fiquei um pouco aliviada em saber que tinha gente, enfim, capacitada já, trabalhando nessa questão. Procurei também o então ministro da Saúde na época, José Gomes Temporão, depois que eu me aprofundei sobre a gravidade dessa doença, pedindo a ele uma campanha nacional forte com relação a isso. Uma campanha de conscientização para toda a população sobre isso, porque era necessário, realmente, aliás, é necessário. E o ministro me tranquilizou dizendo que tinha já 2 seminários programados, que começaria no Rio de Janeiro, primeiro e tal. E lá saí de lá animada. Voltei de Brasília para o Rio de Janeiro bem animada. Bom, vão ter seminários, vão acontecer seminários. O que eu percebi nos seminários foi o seguinte, que as pessoas que frequentam os seminários ou são médicos, pesquisadores, portadores de anemia falciforme ou familiares indignados com a lentidão que esse caso é tratado. Então, eu saía pior dos seminários, viu, doutora Joyce, porque eu percebia que o negócio era muito mais sério, e você fica vendo aquelas mães sofrendo porque perderam seus filhos por falta de informação. Teve um momento que eu fiquei chorando uma semana, porque eu vi na internet uma senhora que tinha perdido um bebê de 9 meses e ela dizia mesmo, se eu soubesse, meu filhinho estaria nos meus braços nesse momento. Bom, então eu vi que o caso realmente era grave, e uma das providências, eu falei, vou aproveitar o espaço que tenho na mídia e vou pedir ajuda à mídia. Procurei o Fantástico, sem sucesso. Globo Repórter me indicou um outro programa, dizendo que não era o caso.
procurei a produção da Ana Maria Braga, a resposta foi que este assunto não tinha o perfil do programa da Ana Maria Braga. Agora, eu pergunto qual é o perfil do programa da Ana Maria Braga. Nada contra ela, mas é de ficar indignado esse tipo de resposta quando realmente não existe vontade, é falta de interesse pelo assunto. O único programa que realmente deu espaço, que nós conseguimos no mês de novembro de 2010, já foi o Sem Censura, que fizemos um pedido, lembrando que estávamos, em 2010, 100 anos da descoberta do diagnóstico da anemia falciforme. Foi a única porta que se abriu, foi o Sem Censura. E foi impressionante a repercussão, né? É um programa que tem muita audiência. Foi impressionante a repercussão que tivemos lá na SUPIR, né? A Superintendência da Igualdade Racial, por parte dos familiares e dos falcifórmicos, e a repercussão e o quanto eles estavam gratos de se estar tocando nesse assunto. Conseguimos também, em 2 capítulos de uma novela que estava no ar, do Falabella. Encontrei o Falabella numa festa de São João, porque a gente tem que aproveitar todas as oportunidades, né, doutora Joyce? A festa de São João, a Alcione Marrom, ela é muito festeira, e ela adora festejar São João. Então, eu nunca tinha ido e parece que eu fui levada. Recebi assim, uma iluminação, eu falei, puxa, Marrom me convida todos os anos para o aniversário, para o São João, para não sei o quê, eu nunca vou, esse ano eu vou. Quem estava lá era o Falabella, que estava para estrear uma novela, e, por acaso, nessa novela tinha uma clínica, um hospital, né, doutora Joyce? Tinha alguma coisa, alguma coisa assim no gênero. E aí eu chamei o Falabella num canto, eu falei, Falabella, e eu não sabia dessa clínica na novela. Falabella, você vai fazer uma novela, a gente precisa falar sobre anemia falciforme, arranja uma desculpa lá, um pretexto, inventa uma história. Ele falou, não precisa inventar. Na minha novela tem uma clínica, eu posso pôr essas palavras na voz, na boca da médica da clínica e tal. E durante 2 capítulos, que nós ficamos com pena de ser só 2 capítulos, mas conseguimos que uma médica, que aparecesse um paciente em que ninguém descobria qual era a doença que o paciente tinha, e essa médica, então, descobria e explicava, se não me engano, ele fez questão de que fosse uma médica negra. E essa médica, então, explicava para um outro médico que a questão daquele paciente tratava-se de anemia falciforme, e ficou 2 capítulos discutindo isso, a repercussão foi maravilhosa, mas só que não está resolvido, então a luta continua. E quando eu penso que eu só tomei intimidade e só passei a me preocupar e a sofrer por isso a partir de 2008, eu fico imaginando, eu que sou uma pessoa interessada, não é, Paim? Em todas essas questões, todos os chamados do nosso... Permita que eu diga, o primeiro debate do Estatuto da Igualdade Racial, ainda lá na Câmara, Zezé Mota vai presente. Nosso querido Paim sabe que eu atendo tudo. Ficamos tão íntimos na militância que, desculpe, eu esqueço do protocolo. Eu fiquei muito preocupada, porque eu sou uma pessoa realmente preocupada com... as pessoas pensam que eu só penso na questão do negro, mas, na verdade, eu sou uma pessoa, como todos nós aqui, preocupados com o ser humano, com a felicidade do ser humano, com a saúde do ser humano, enfim, com a pobreza, com a doença, com a fome e tal. Então, eu fico pensando, se eu que leio 2 jornais, no mínimo, por dia, só tomei intimidade com essa doença em 2008, eu fico imaginando o resto da população.
Então, eu acho que essa coisa só dos seminários é muito pouco, não é? Eu acho que, porque nos seminários tinham lá essas pessoas chorando, os pesquisadores e os médicos, e a grande população vítima dessa doença precisa ser conscientizada. Foi isso que eu vim a primeira vez, em 2009, pedir ao ministro Temporão uma campanha nacional conscientizando sobre os sintomas dessa doença. As pessoas precisam saber que tem cura, que tem tratamento. Existe já um percentual, mais ou menos, a última pesquisa que eu fiz na internet apontava 8% da população. Procede, doutora Joyce? Sim, a população toda com a doença? Isso é uma pesquisa... É uma resposta complicada, porque ela dependeria dos estados estarem com os cadastros nos seus centros de referência, e isso não se faz só para a doença falciforme. Então, a gente estima, por conta dos pagamentos nos hemocentros, nas unidades, em torno de 40, 50 mil pessoas com a doença. Ah, tá, desculpa. A TV está transmitindo. Então, a gente tem um problema, um dos problemas, que é o Estado não se compromete a fazer um cadastro, que isso seria comprometer em atender regularmente as pessoas. Agora, a única coisa que me deixou assim não feliz, obviamente, quando eu descobri que nenhum país tem, principalmente os Estados Unidos, tem um número grande, mas eles não sabem também responder. Nesse conhecimento da doença, a gente foi em vários países. Então, a gente fala assim, a incidência a gente tem por conta do programa de triagem que pôde dar isso. A incidência dos nascidos. Agora, quantos vivos, a gente não sabe. Só sabemos que depois que o trabalho do Rio de Janeiro começou a capacitar a rede, começou o quantitativo de pessoas diagnosticadas adultas, acima de 40 anos, cresceu 300% no Hemorrio. Tá? Então, o que era um grupo de 40 anos pequeno, hoje é um grupo que está só crescendo. Então, Zezé, números ainda não temos. Não temos, né? Durante todo esse processo... Nada. Durante esse processo todo de angústia com relação a essa questão, eu fiz um comercial sobre doença de pele. E comentei com o diretor do programa sobre anemia falciforme. Falei, você precisa fazer um programa. Era até um comercial interessante, um projeto interessante, que era um programa sobre todo tipo de doença de pele que iria passar nas barcas de Niterói, nos metrôs, esse vídeo ia passar, enfim. Eu achei super interessante. Eu falei, vamos fazer um sobre anemia falciforme? E ele disse assim, o que é isso? Tudo bem, assim como eu não sabia até pouco tempo, eu falei, eu vou te passar cartilha sobre isso. Não, eu vou perguntar para a minha esposa, porque ela é médica, mas ela nunca me falou sobre isso. Depois eu estive com esse diretor e ele disse, a minha esposa não tem intimidade, ela não soube me responder com intimidade, sendo médica, especialista na doença de pele, sobre o que é anemia falciforme. Então, para encerrar, eu fico me perguntando, se estamos nesse nível, imagina quantos quilombolas, o que acontece nos quilombos com relação à anemia falciforme.